Provavelmente você já ouviu falar no tão conhecido Milagre de Istambul, mas por acaso você sabe como aconteceu, quem marcou os gols, como eram as equipes, quem as comandava e essas coisas? Se você não era nascido ou só não conhecia o futebol fora do Brasil, hoje nesse vídeo aqui no Compatriotas, eu, Eric e o codono Pedro, vamos te contar tudo sobre essa história. 15 anos atrás acontecia uma das mais épicas finais de Champions League. Na edição de 2004 e 2005, uma partida entre Milan e Liverpool ficaria marcada como uma das viradas mais emocionantes de todo o esporte. Aquele episódio ficou marcado na eternidade como o Milagre de Istambul. Por mais incrível que pareça, o Liverpool passou pela chamada Pré-Champions, que acontecia pois na época somente 3 times ingleses se classificavam diretamente. Na ocasião, o Liverpool terminou o inglesão em quarto colocado. Na disputa, venceu o Grazer da Áustria, no placar agregado por 2-1. Por mais incrível que pareça, foi só isso. Assim se classificando para a fase de grupos daquela edição. O Milan foi direto para a fase de grupos. Já na fase de grupos, os Reds ficaram no grupo A, com o Mônaco, Olympiacos e o Deportivo La Coruña. Para chegar às oitavas, o Liverpool sofreu, passando em segundo lugar com apenas 10 pontos. O primeiro colocado foi o Mônaco, e o Olympiacos ficou beirando o Liverpool com 10 pontos, só não se classificando por saldo de gols. Os rossoneiros passaram com facilidade, caíram no grupo F, onde jogaram contra times grandes, como o Barcelona, Shakhtar Donetsk e o pequeno Celtic da Escócia. Passou em primeiro lugar com 13 pontos, como dito antes, sem muitas dificuldades. Nas oitavas, 16 times passaram, sendo esses aí, se quiser ver todos, pausa. O Liverpool jogou contra o Bayer Leverkusen. Como ficou em segundo colocado no grupo, o primeiro jogo foi em Anfield, onde o Liverpool saiu com resultado de 3-1, levando a vantagem para a Alemanha. Mas espera aí que pela primeira vez nessa Champions eles passaram sem sofrência, onde marcaram novamente 3-1. O Milan jogou contra os poderosíssimos Red Devils. O primeiro jogo foi fora de casa, onde os italianos ganharam por 2-1. No segundo jogo em Milão, eles saíram novamente vitoriosos. Nas quartas, os ingleses jogaram contra a velha senhora e, como dito antes, por terem se classificado na segunda posição, mandou o primeiro jogo em Liverpool, onde sairiam com 2-0 se não fosse a cabeçada do jovem Cannavaro, que fez com que a Juve saísse da terra da rainha, podendo se classificar em casa, com uma vitória simples. Na volta em Turim, as equipes que não estavam querendo muita coisa persistiram no empate. Nosso querido Milan jogou as quartas contra seu maior rival, a Internazionale, liderada pelo grande Zanetti. O lado azul de Milão não conseguiu grandes resultados, uma vez que sofreu com um agregado de 5-0, sendo desses 2-0 fora de casa e 3-0 no histórico Meazza. Nas esperadas semifinais, a mídia e os amantes do esporte bretão apontavam 2 times como favoritos. O Chelsea, até então sem nenhum título, e o Milan, que já havia conquistado incríveis 6 títulos. O Chelsea teria de enfrentar pela frente o Liverpool, que não parecia ser uma das maiores pedras no sapato dos Blues, pois o time do coração do narrador que vos fala já havia passado por Barcelona e Bayern de Munique. Porém, o time do noroeste inglês calou a boca de todos, mas não foi no primeiro jogo, onde os 2 times saíram de Stamford Bridge com empate sem gols. Na volta em Anfield, o Liverpool não precisou esperar. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, um dos gols mais polêmicos da história aconteceria. Após chute falho de Milan Barros, Luiz Garcia pegou a sobra e finalizou. O zagueiro do Chelsea, William Gallas, deu um bico para fora. Para desespero dos Blues, não foi isso que o árbitro viu. O árbitro assistente validou o gol. Fato é que aquela bola nunca cruzou a linha do gol, mas esse gol ficou marcado na história como o gol fantasma. Você aí, compatriota, manteria a validação do gol ou faria o contrário? Deixa aí nos comentários que nós da equipe Compatriota, que no caso é formada por Eric e Pedro William, vamos estar lendo tudo. Já o outro favorito europeu duelaria pela vaga na final com o pequeno europeu PSV, um time grande na Holanda, mas convenhamos, pequeno na Europa. Tudo dava certo para o time italiano. Na primeira partida, os rossoneiros saíram com a vitória por 2-0 no San Siro. E você aí que está assistindo nesse vídeo deve estar pensando, tá, o Milan foi na Holanda e desceu-lhe o cacete, deixou o PSV sem destino, né? Amigo, você tá errado. O Milan chegou na Grande Doven e quase saiu desclassificado. O jogo foi 3-1 para nosso amado holandesinho PSV. E para a infelicidade de quase todo fã de esporte que sempre torce pro time menor, só não se classificou pelo gol marcado fora de casa. Triste, não é? Você aí, amante de futebol, entrou nesse vídeo para saber mais sobre o chamado Milagre de Istambul. E após o roteirista e editor Pedro passar 15 anos escrevendo e editando, eu, Eric, vou enfim contar a você o que aconteceu para 72 mil pessoas no estádio Atatürk, na ex-capital turca. A equipe italiana que chegava na final como favorita vinha a campo escalada pelo italiano Carlo Ancelotti,
com nomes fortes, como o do brasileiro Kaká, que tinha um arranque monstruoso, o lendário meio-campista Pirlo, que para o editor e roteirista Pedro Willian é um dos melhores da história, e uma zaga consistente com Seedorf e Gattuso. A equipe inglesa, que chegava na Turquia como surpresa, vinha com um esquema tático bastante popular, o 4-3-2-1 de Rafa Benítez, que contava com meias extremos, que se uniam ao australiano Kewell, na linha de 3, que se dedicavam a fazer a bola chegar aos pés do atacante Tcheco Bala, que foi citado naquele episódio do Gol Fantasma. E com toda certeza, um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Liverpool, Steven Gerrard. A incrível equipe de Milão parecia concretizar que o esquema de Ancelotti para aquela final era o certo, uma vez que o clube italiano terminou o primeiro tempo com fantásticos 3-0 no placar. Dentre esses gols tivemos o de Maldini, que acabou marcando aos exatos 50 segundos, tornando-se assim o gol mais rápido da história da Champions League. Muitos decretaram ali que o título era pela 7ª vez do Milan. Porém, como dissemos algumas vezes nesse vídeo, as pessoas estavam erradas aquele dia. O Liverpool voltou ao campo e aos 9 minutos Gerrard colocava os Reds novamente para o jogo. Como dizemos aqui, desafogou o coração dos torcedores. Não perdendo o foco, 2 minutos depois Vladimir Smicer marcou, deixando assim o jogo em 3-2, fazendo assim o torcedor do Liverpool sonhar como nunca. Após 2 minutos, novamente o meio-campo inglês Gerrard invadiu a área e sofreu o pênalti. O espanhol Xabi Alonso bateu mal, mas aproveitou o rebote do goleiro brasileiro Dida para fazer 3-3. Fazendo assim em 6 minutos um dos empates mais improváveis de todos os tempos. A hegemonia da equipe italiana nos primeiros 45 minutos não foram suficientes. A equipe de Milão acordou e foi para o ataque. O problema é que aquela noite estava a favor da equipe inglesa. A zaga do Liverpool tirou várias vezes após o empate a bola em cima da linha. Um exemplo disso foi uma defesa espetacular que o goleiro do Deck fez, que o mesmo não sabe explicar como conseguiu fazer até hoje. Após muito tempo, o jogo persistiu no empate, indo para os pênaltis. Abalados pelo empate, os jogadores Serginho, Pirlo e Shevchenko perderam as cobranças. Todos que estavam assistindo não acreditavam, os torcedores estavam chorando, os narradores incrédulos com o que tinham acabado de presenciar. Após 21 anos de jejum, o time do Liverpool fez um milagre em Istambul para ser campeão da UEFA Champions League. Após essa longa história, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. E deixe nos comentários uma sugestão de história para trazermos aqui no Compatriotas. Valeu, falou e como diria o editor Pedro Willian, um beijo no popô. Até mais.